João Francisco dos Santos, Satã. Tirei 28 anos, 4 meses de cadeia. Por que Deus deixou o trabalho? Vamos, Canoa! Uma banana verde é uma tradição muito caiçara mesmo, né? Não quer contar o segredo, não. Trazia preso até Itaguaí. Ele que abriu o bico, eu botava a sardinha no bico dele, aí pronto. Consegue escutar o tubarão? Você bota a orelha assim fora do capuz, aí eu... Dum, 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 dum. 10 horas não é hora de criança estar na rua, rígido militar daquela época. E quando a gente viu que ela chegou, tipo assim, um monte de coisa fala dentro. Um monte de coisa fala. Jesus, já Virgem Maria, olha. Isso daí é criança. E trazer a capoeira Angola. A 7ª praia mais bonita do mundo, né? Mas aqui não tem jacaré, você nunca viu. Exatamente. Era um carinho entre eles. Você desloca alunos, você desloca professores. Peraí, para tudo. Caraca, onde eu tô? É o paraíso. A gente vai viajar por 300 anos de história. É 300 anos de história de gente, de cultura, de acontecimentos, de fatos, de choro, de perdão. São mais de 70 entrevistados nessa ilha. Fomos a todas as praias. Catalogamos todos os pontos turísticos. Fomos por baixo d'água, pela terra e pelo ar. Vamos lá naquele passado. Vamos conversar com os presos, ex-presos. Vamos saber a visão de todo mundo da ilha. Como que eles viviam desde criancinha. O que as crianças brincavam. Como que os adultos sobreviviam. E vamos começar agora essa aula espetáculo. Diz aí, Renato, como que é essa travessia para a ilha? Numa lancha, no caso dessa lancha aqui? Normalmente, no mar legal, sem vento, sem nada, dá 40 minutos no máximo. Tomara que todo mundo chegue vivo lá. Vou dar a entrada aqui na cabine. Nosso amigo Robson tá aqui, olha só. A expectativa é boa, porque a gente já conhece a ilha, né, há um tempo. Tá. Grava muito não, na boa. Então valeu. Acabar. E não teve ainda a oportunidade de fazer um documentário, né, para somar aí com os documentários que a Destinos do Rio tem feito, né? Eu tô dando altas cabeçadas aqui, leva mal não, tá? Mas as ondas estão grandes, hein? As ondas estão grandes. E a cabeça também. É verdade, né? A gente conhece desde pequeno lá, né? Lá desde pequeno, cara. Vai embora hoje. Você quer? Tá bonito, hein, cara? Tá lá, tirando olha só. Então, toda a nossa paixão pela natureza, bem dizer, não começou lá, mas teve uma grande
uma grande evolução lá, né? E a gente faz o patrulhamento da ilha junto com a Polícia Militar, uma parceria, e deixa os policiais em algumas praias da ilha e faz o patrulhamento também ao redor. Qualquer tipo de fiscalização a gente dá o apoio. A Secretaria de Meio Ambiente, a Turizangra, a Secretaria da Ilha Grande, qualquer tipo de ação aí a gente está pronto para dar o apoio. É bom fazer um make-off também. Porra! Então, galera, estamos chegando aqui, subindo a rua do Bicão. Espero a hora de chegar lá no Red Camp do Wellington, porque tem a cachoeira lá dentro. Tô doido pra cair nessa cachoeira. A gente não pode esquecer que a gente tá com um engenheiro florestal aqui, né? Engenheiro florestal? Verdade. Formado pela faculdade. Não, agrônomo. Universidade Federal de Viçosa, Rafaelzão. Quer ver? Entra aí nessa esquerda aí. Vamos mostrar aqui a cachoeira do Bicão pro Rafael. Aqui são 2 bicões. Mas o engraçado é que a gente vem aqui desde criança. A gente não sabia que tinha isso aqui nessa rua. É um bicão, tá vendo? Bacana. São 2 bicão bacanas. Vamos lá pro campo. Essa não é a cachoeira é a mesma cachoeira, né? Que vai seguindo a rua do Bicão. Só que o Red Camp é mais lá pra cima. A primeira hospedagem que toca, vamos dizer assim, na água. Bora, Bill! Chegou! Fala, Antenor! Tamo de volta, brother! Tranquilo, filhão? Porra! Tranquilo? Tranquilo, foi cansativo. Tudo bom contigo? Tudo bom, bem, querido? querido? O Wellington deu uma saída aí e já tá chegando. Cara, é impressionante, mas até eu não sei como que é a resposta para isso, né? Não busquei por isso, na verdade, né? Aconteceu. A gente caiu aqui, né? Pelo Criador, ele colocou a gente aqui. Até você entender qual é a sua missão é muito difícil, cara. É muita perca, muita dor, muita luta. Você cair na real de verdadeiramente qual é a sua missão aqui nesse lugar e o porquê. Mas é uma história interessante, né? Minha mãe tá viva, graças a Deus, né? Quantos anos? A minha mãe já tá com 84 anos, né? 84 anos. Então 84 anos de Ilha Grande sua mãe já tem? Já tem, 84 anos de Ilha Grande. 84 anos de Ilha Grande. Já tem. Então vamos voltar lá para 84 anos? Atrás? Vamos tentar. Você consegue? Vamos tentar, sim. Qual é o seu nome completo? Nereide Santos Diogo. Nereide dos Santos. Agora é só Nereide Santos. Eu sou separada. Esse é só Nereide Santos. Você autoriza sua exposição no documentário? Ah, autorizo. Que bom! Não teria montado isso bem bom. Dona Nereide, o que você tem para contar pra gente aqui da ilha? Ah, isso aqui é maravilhoso. Já foi maravilhoso, né? Já foi? Já foi maravilhoso. Hoje é maravilhoso. Mas hoje em dia o que tem muito aqui é droga também, né? É por aí, gente que vem de fora, né? Ah, galera de fora. Galera de fora. Porque antigamente isso aqui tinha um presídio em cima, na colônia do Rio, né? E era maravilhoso. Os presos fugiam, né? Os meus 8 filhos, sério, porque o Wellington não era nascido ainda. Eles andavam por aí, os presos fugiam, aí já sabia que tinha, eles mandavam fechar a casa, né? Assim para entrar, a gente sozinho em casa, né? Então eu gostava muito. A minha passei aqui é só em Angra. Os meus problemas, né? Banco, de médico, meus filhos. Aí eu fico mais para lá.
Mas eu gosto muito daqui. Minhas filhas falam, mãe, vem embora pra cá, vem daquilo lá, vem embora pra cá. A gente aqui tá perto, assim, mas eu não me sinto bem. No caso, todos os filhos estão pra lá. Tá, só tem aqui o Hélito que fica aqui. Encher meu saco. Encher teu saco. E teu pai? O que ele fazia nessa época? Então, nessa época, meu pai ele era policial militar, trabalhava no presídio, né? Qual presídio? No presídio de Dois Rios, lá no presídio de Dois Rios, da Ilha Grande. Qual era a função dele, você se lembra? Ele era cabo da PM, lá. Mas não sabia exatamente o que ele fazia dentro do presídio, qual era a função dele lá, você não sabia. Então, ele dentro do presídio, o que ele passou pra mim, que como ele era cabo da PM, ele tinha uma guarnição de soldados e recrutas para ele, né, cuidar, organizar, dar as ordens, administrar. Então o trabalho dele era esse. Os cabos da PM, eles cuidavam dos soldados, da guarnição deles, mas eles recebiam ordem dos sargentos. Ele era submisso ao sargento e assim a hierarquia até hoje, né? Então essa forma que funcionava nessa época. Mas o que aconteceu é que depois disso tudo, quando eu nasci, como eu sou filho caçula, e todos os meus irmãos foram criados na época que ele era nativa no presídio, então ele era muito tenso, muito rígido, sabe? Ele trabalhava muito e não desfrutava a família e os meus irmãos. Tinha muitas regras nessa época. Quando eu nasci, em 84, ele decidiu pedir baixa da polícia. Para cuidar de vocês melhor. Para poder desfrutar do último filho caçula, porque ele já era mais velho, já sabia, entendeu? Nessa época ele tinha quantos anos? Nessa época ele tinha uns... Quando eu nasci ele tinha já uns 58, essa época assim, quase. Então só nessa linhagem aí, nem chegando no avô, estamos falando de 100 anos, né? Você tem quase 40 aqui, não tem 40, né? Exatamente, vou fazer... Se somar o teu pai, se então somar tá falando ele, de 100 anos falando atrás. aí de uma história de 100 anos, um século. Um século de história. Um século de história. Um século, né? Que você lembra. Isso. Tem saudade do teu pai? Eu tenho muita saudade dele, cara, porque na verdade, apesar de... É uma pergunta babaca, né? A gente tem saudade não, na do teu verdade, pai, quem né? não tem saudade dos nossos pais que já foram, né? E gostariam de consertar muitas coisas que hoje a gente sabe que não tem como consertar. E gostaria muito. E isso transforma, né, a nossa força hoje. Isso é o que nos dá força hoje de tentar se consertar. Porque você não pode se consertar para alguém que já foi, principalmente para um pai que você gostaria de ter feito coisas melhores e não fez, né? Tem muito isso. O que você não né? fez? O que você não fez que você está falando? Se ele estivesse aqui agora, estivesse sentado aqui dando essa entrevista, se você pudesse falar assim, tipo, por 30 segundos com ele, já que você falou que você não fez alguma coisa, você se sente que deve ele alguma coisa, você sente que você poderia ter feito mais? Na verdade, eu não sei explicar isso e nem responder, porque eu também não sei se devo alguma coisa a ele, porque o fato de que eu tenho a certeza que ele está feliz com o que eu sou e com o que eu faço hoje. Então eu acho que se eu achava que eu devia alguma coisa a ele, pelo fato de eu não ter seguido o que ele gostaria que eu seguisse... O que ele gostaria que seguisse? A maioria dos militares aqui gostaria que o filho seguisse a carreira militar, entendeu? Gostaria muito disso. Você optou em seguir a natureza, foi isso? Na verdade não foi uma opção minha, foi uma coisa natural que foi acontecendo pelo destino do que aconteceu, né? Porque eu ainda até uma idade eu até acreditava e queria ser igual a ele, ou então ser melhor do que ele, igual ele gostaria que eu fosse, e me apoiava e queria que eu fosse assim, né? Tanto nos estudos, nas coisas, essa era a vontade dele. Mas depois que teve uma separação dele com a minha mãe, aí tudo mudou, a história toda mudou. A história toda mudou nessa época, né? Essa época foi muito sofrimento, muita tristeza, mas foi por um bom motivo. Tudo mudou. Então, tem 30 segundos com teu pai. Tem 30 segundos com ele? Tá bom. Respira. Olha, meu pai tá por aqui. Teu pai? É. Ah, nas caixinhas? Caixinha. Você sabe qual é? Vamos ver. Vamos ver agora o pai do Hélio. Aqui, ó.
Cadê teu pai? Nossa. Foi esse que falou. Então, você volta lá pra casa da tua mãe, da tua irmã, porque não é hora de criança estar na rua. Exatamente. Estou em paz, pense em mim, mas não com tristeza, e sim com amor, saudade e boas corações. Isso daí. Meu coroa aí, bem conhecido aí pelo pessoal, ó. Carinha dele, ó. Aí, seu João, eternizado na terra. Olha teu filho ajudando a gente. Um projeto incrível. Ainda bem que você mandou ele voltar pra casa da irmã dele. Vai vir pra Ilha Grande. Fez um lindo trabalho. Isso aí. Valeu, obrigado aí, Destinos do Rio, por estar registrando tudo isso, né? É muito bom mesmo, cara. Muito bom. Tem 30 segundos com ele? Tá bom. Vamos? Respira. Então, é isso aqui que eu queria fazer. Isso aqui que eu vim para fazer. Isso aqui que você queria que acontecesse, né? A gente não combinou isso, mas eu tenho a certeza que a sua vontade era essa. É por isso que eu fiquei aqui. Entendeu? Fiquei aqui, não fui para nenhum lado, para não perder a sua história, o seu nome aqui. O espaço que você adquiriu, né? E não teve a oportunidade de continuar. Assim como eu falei para minha mãe quando a gente adquiriu isso para ser nossa responsabilidade, eu falei: mãe, a história do meu pai vai continuar através de mim. E ela sente orgulho por isso hoje. Apesar de muita luta, muita perca, muita dificuldade, mas eu tô aqui, 22 anos, fazendo o que ele gostaria que eu fizesse também, porque ele já fazia, ele gostava de receber os hóspedes, ele gostava de receber os turistas, né? E eu continuei com essa. Vocês acham que o Chacrinha morreu? Chacrinha não morreu. Chacrinha habita na Ilha Grande. Chorão também está na Ilha Grande. Seu Madruga também está na Ilha Grande. Aqui é um lugar muito mais. Aí no continente vocês acham que as pessoas morreram? Não morreram. Enganou vocês e vieram para a Ilha Grande. Alô, Brasil! Show para dos mundos! Sejam bem-vindos! Lugar de arte, lugar de cultura, lugar de talento, lugar de... Maravilha de Ilha! Maravilha de Ilha! Eu fiquei maravilhado, ligados da ilha! Maravilha de Ilha! Maravilha de Ilha! Eu fiquei maravilhado, ligados da ilha! Chegando na ilha de Bambuca, só bati na folha do roteiro e reflete no olhar. Quero te amar, quero te amar, só quero amar, só quero amar. Na beira do rio, na beira do mar. Roda e avisa o minuto do comercial.